Estamos mais uma vez aqui, agora para dar continuidade ao capítulo 9 do nosso livro No Mundo Maior, né? Pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós iniciamos o capítulo 9 sobre mediunidade, um capítulo que está sendo muito aproveitado, porque Calderaro vem esclarecendo tantas coisas sobre mediunidade, sobre animismo principalmente, né? Então, nós vamos prosseguir agora, né, nas elucidações que ele passava para o André. E agora nós vamos ter um pequeno exemplo na prática, né, do animismo. Então, vamos lá. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência dedicada à senhora, médium em processo de formação. Olha aqui, ela está em processo, ela está começando o trabalho, né, da mediunidade, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades do nosso plano ali se moviam ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrado ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem eu fui apresentado com sincera satisfação. Então, tínhamos 11 médiuns, né, para se prestar ao trabalho, e junto com aquela equipe de espíritos desencarnados, né. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. For igualmente médico, deixar a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila. Zelara o bem geral quando lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. É isso aí o que faz, né? O trabalho mediúnico com o estudo da doutrina, é isso aí, né? Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou Cortês após inteirar-se das ocorrências. E como vai ser no desenvolvimento dos seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureliado, por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, olha as reticências aí, né? Ainda não me ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou meu instrutor. Não, por enquanto não.
Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. A dona Eulália, né? E a palestra meio quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegar um minuto atrasado. Poderia acercar-se da médium. Aproximando-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração, enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Reparo conjunto. Já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos estes se encontram na posição de médiuns pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é que a mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra na sua organização psicofísica elementos afim perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode garantir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante, a boa vontade, né? É a porta realmente a mais importante. Quando tu mostra a boa vontade, está aqui. Ela não tem aquela capacidade ainda de ser ter essa recepção, né, receptiva a esse trabalho de uma ciência tão elevada como é o médico, né? Mas ela tem boa vontade, né? Sem a qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo de o anima, vê-se compelido em face das circunstâncias a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio das palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. E adotando essa forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos e que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdade, mas enorme dificuldade nos graus da capacidade receptiva, aos quais variam infinitamente como as pessoas. Realmente, né? E aqui, como a gente já percebeu, que daquela turminha, 3 já não estão bem sintonizados, né? Então, como a gente até tem boa vontade, quer fazer um trabalho, né, de entrega, mas será que às vezes nós estamos assim, entregues, receptivos, né, para poder fazer esse trabalho? É uma sacudida que eles estão aqui falando, né? E para nós é um grande exemplo. O instrutor silenciou por um momento e prosseguiu. Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Bom, eles estão fazendo, né, uma experiência.
Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases do seu projeto. Nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Olha, interessante, né? Num terreno de atividades definidas deste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência, compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós intervirá, perturbando, consumindo tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Nesse instante, indicou meu colega, que de pé junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante, num admirável esforço para derruir, né, a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo, formulado por nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada da concentração de energias mentais. Cada irmão recebeu um influxo sugestivo que logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Fixei a particularidade com atenção. Ao receber a emissão de força do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travava relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. E uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Vejam só que cada um, né, teve um pensamento bom, né, ali se concentrando. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. E a outra, uma senhora de idade provecta, uma senhora já, né, de bastante idade, que tinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali num círculo de oração, onde deveriam beneficiar-se com a paz. Vejam só o que é, né, a pessoa não estar preparada para fazer um trabalho desse. Em vez de estar ali, né, se projetando naquele trabalho, os 3 já estavam se desviando, né, achando ruim porque perderam o filme, né, que eles queriam assistir, e a outra preocupada com as tarefas domésticas, né. Num trabalho mediúnico, a gente tem que estar desligado de tudo, né, para poder fazer a entrega total, né. É isso aí. Mas vamos continuar, que está bem interessante isso aqui, hein? Vai servir de grande lição para nós, né, meus irmãos? Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. A Riquinha tinha boa vontade, né? Então estava ali, ela estava entregue ao trabalho.
Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão do médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo: a produção de uma obra elevada. Olha que interessante, né? Acompanhei a cena com interesse. Mais alguns minutos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, com um apelo fraternal. Meus irmãos, escrevera o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados, que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite de dor. Sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele recebemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada da comiseração pelos que padecem. Fiamos em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos, timorados, e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome, e daí, alguns minutos, encerravam-se os serviços espirituais da noite. Vamos ver o resultado, né? Vamos ver o que aconteceu. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não prosseguia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltava-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Olha só, viu? E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para as complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, de Rochas e Akasakov eram a cada passo trazidos à baila. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu, sem dizer palavra, e, evidenciando a preocupação em um objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida. Ela ficou decepcionada, né? Se entristeceu. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvava-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegaram a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou bondoso: nossos amigos encarnados
nem sempre examina as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e assediada como está. É suscetível de abaster-se. Auxiliemo-la sem detenção. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expendia brilhantes raios que lhes desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouviu, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento. Dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispirídicos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima de compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium, como que introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atento ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade. Exculpa-os pela futilidade do momento. Mais tarde eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente, estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleça, o eterno Pai te abençoará. Vejam só que coisa bem interessante. Ela não é tão orgulhosa, né? Ela já tem uma grande coisa dentro dela. Ela não se melindrou. Porque o melindre traz aquela amargura e a pessoa perde, né, completamente a noção. Tanto que quando ela sentiu o contato da espiritualidade, ela foi se acalmando para poder registrar o que a espiritualidade estava passando para ela. E olha que transformação linda, né? Por isso que quando a gente se melindra, até com algum comentário na casa espírita, nós temos que respirar fundo, porque nós não estamos sozinhos. Eles estão ali também, os nossos mentores estão nos amparando. E isso tudo é lição. Ela recebeu uma lição ali, também, no trabalho mediúnico, nessa tarefa, né? Que ela foi acusada de animismo e claro que ela deve ter interferido em alguma coisa. Tá lógico ali na história. Então vejam, meus amados, como a gente tem que estar firme com os nossos sentimentos. Porque se a gente começa com melindre e não recebe essa força, que também são duas forças brigando com a gente, né?
o bem e o mal. Aí o que que acontece? A gente se melinda e acaba saindo da casa espírita, porque não vai aceitar mais aquilo ali, porque se contaminou. Mas se respira fundo, né, começa a fazer aquele trabalho de ligação, de conexão com o mais alto, aquilo vai passando como o caso dela, que coisa bem linda, né? E olha o que ele colocou aqui agora. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos da carne. Encheram-se-lhe os lobos frontais de extensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração. Quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor, reconfortante e bendito. É isso que acontece. Quando tu ouve a voz, o teu espírito, tu permite que o teu espírito registre uma coisa boa, vê que modificação, né? Que interessante isso, né? Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora. Embora os lábios se lhe cerrassem no compreendido silêncio, trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Olvidaria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-se em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para a frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-lo, que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar. Olha que coisa mais riquinha, né? Sim, ouviria sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar do Divino Senhor. Olha só que coisa linda! Essa frase, cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. Vejam só que coisa mais profunda essa frase. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximando-se de mim, asseverou: nossa irmã foi auxiliada e está bem, louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestida de luminosidade, fiz sentir a Caldenário minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novo esclarecimento, informou: Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma num santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Viu só? Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Olha aí, viu como a gente usa pouco? São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode setar como indispensável lâmpada vanguardeira
do progresso individual. E assim encerrou esse capítulo muito lindo, com muito esclarecimento para todos nós. E essa questão da humildade da Eulália, de reconhecer, né, que ela vai tirar lições daquilo tudo ali que ela vivenciou, é grandioso. E assim nós temos que começar a perceber isso, né, meus amados? Que às vezes uma pessoa nos diz uma coisa que parece que vai nos magoar, mas se a gente for refletir e botar consciência naquilo, vê se não é verdade. Se naquilo ali tu não tem que modificar. Então, tudo é uma questão de estudo naquele momento. Não é questão do ego falar mais alto, não. É a gente respirar, porque a gente está sempre amparada pelo Divino Mestre, como disse Eulália. Que coisa bem linda. E assim encerramos o 9º capítulo, meus amados. Mais uma vez agradeço. Estejamos firmes assistindo todos os trabalhos do nosso canal, né? Vão lá fazer uma visita ao nosso site, que está maravilhoso, www.gefx.com.br. Muito obrigado, meus amados. Até a próxima. Deus conosco sempre. Que assim seja.